um case, né? Eu conheci o Vasco numa carona, né? Vocês conheceram lá no Vamos Aritzá? lá, eu entrei no Aritza antes do Vasco, né? Ele Entrei entrou em em 2000, 2007, eu acho, foi, não eu entrei foi? em 2005, e aí era o seguinte, aqui eu não tinha carro, não tinha nada, tá? Então, para sair de uma sede para outra era na carona. E uma vez ele tava, quando ele foi conversar, né, com o Dr. Otto, né? Aí ele chegou, eu fui saindo, ele foi saindo, eu disse, tu tá indo para onde? Ele disse, eu tô indo para Duque de Caxias. Me deu uma carona? Ele disse, bora. E a gente veio conversando, né? E eu tive um olhar para com ele, ele estava num momento difícil da vida, né? Não foi fácil, né? E aí esse olhar o cativou. Tipo assim, eu disse, mas tu tá fumando, rapaz? Parece que ele tava fumando na época. Ele disse, então, rapaz, faz mal, não sei o quê. A gente começou a conversar e eu cativei. Nessa disse, rapaz, você olhou para mim, tá? No momento que eu tava ruim, certo? E assim, a gente tem uma amizade, tá? Eu gosto de dizer que eu aprendi com o Fred que a gente precisa ter um núcleo duro, né? O Fred tem uma história do núcleo duro, né? E eu gosto de dizer que ele faz parte desse núcleo duro. É aquele cara que chega para mim e diz a coisa, não quer saber se está agradando, se vai ser demitido no outro Na dia, lata. na lata, tá certo? E eu gosto de ouvir, tá? Eu gosto de ouvir porque eu acho que saber ouvir é muito melhor do que falar, tá? E assim, eu detesto muito elogio, eu me preocupo. Quando a pessoa chega me elogiando, eu fico preocupado. Quando a pessoa chega esculhambando, eu fico feliz. Né? Porque quando o cara chega me elogiando, ele tá pedindo, querendo dinheiro emprestado. Ó, filho, ó, puta merda. Quanto é que ele vai querer, tá certo? Quando o cara tá esculhambando, é porque ele tá puto. E ele tá com razão, então eu vou ouvir. Então, assim, então a gente criou esse vínculo e quando foi em 2000, acho que 2011, foi Vasco, certo? Então, eu, naquele projeto de levar o que tem de melhor em Fortaleza para o Cariri, para tentar preparar para o Enem, eu o convidei, né? Hum. E ele sempre foi um cara curioso, né? Assim como eu acho que a gente tem uma coisa em comum, é a curiosidade, né? E ele disse, rapaz, eu vou lá para conhecer. Quando ele foi, né, ele na realidade, ele viu que o que a gente fazia lá era sério, né? E eu acho que isso encantou e nós estamos até hoje nessa batalha, né? Eu gosto de dizer que, né, eu fico muito feliz com o crescimento dele, né? Eu acho É. que ele nesse ano ele chegou no, tá vivendo talvez o melhor ano dele, ele consegue, né? Eu estava conversando até sobre ele um dia desse, eu digo, o Vasco, ele é muito inteligente, por quê? Porque ele é um cara estudioso. Então ele foi estudar o Enem, né? Então a gente tem uma equipe muito diferente, né? Uma equipe que consegue estudar bem, né? Então ele entende a prova, né? Ele entende a prova, então isso dá uma diferença muito grande, né? Ele pega um cara, eu estava até conversando na Bet agora com um dos diretores, eu disse, olha, ele pega um cara que não sabe matemática, ensina o que é importante da matemática pro cara e o cara consegue uma nota boa, com baixo nível de acerto. Então ele consegue fazer isso, ele estuda, tá? Então assim, até hoje está com a gente, é um prazer e sempre, né, me orgulho muito. Ele tá lá no Juazeiro, por sinal. Ele Hoje. tá lá. Tá lá no Juazeiro. Quais são os dias? Segunda e Segunda, terça. terça, né? Segunda e terça ele tá com a gente lá, Ah, tá? E já faz, né, um bom tempo, né? 10, 11 anos, 12 anos já. 12 anos que ele tá no Cariri. Né? E assim, graças a Deus, realmente ele tem razão, né? Que quando ele foi para lá, todo mundo perguntava o que é que você vai fazer no interior. Porque é aquela história. Né? O que é bom tá na capital, o que não presta tá no é. interior. Mas a gente inverteu isso, né? Tem um professor aqui, o professor Maurício Sérgio, que ele diz que, rapaz, tu pegou o que eu tinha de melhor e não me mandou o que tu tinha de melhor. Né? Porque o que tinha de melhor aqui eu levei, tá certo? E o que tinha de melhor lá eu retive lá, tá certo? Aí, assim, ele, claro que é uma brincadeira dele, porque a minha melhor professora de biologia eu trouxe para cá, tá? Trabalha aqui no Arica, a professora Jordana, né? Certo? Tá aqui um case de sucesso também. Tá? Então terminou ficando também, eu acho que depois da gente, a capital começou a olhar um pouco mais para o interior e ver que tem bons valores. E esse fluxo de professores ficou mais intenso. Tanto Uhum. mais professor indo da capital para o interior, como do interior para a capital. Né? Então, eu acho que o Vasco foi um dos primeiros a quebrar esse paradigma, né? Uhum. Porque aquela história, o que é que um grande professor da capital vai fazer no interior? É.